Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Eu sou Joaquim Maia, trabalhador da Sociedade Espírita Renovação. Esta casa que, com muita alegria, recebe a todos nós e mais esta noite de atividade doutrinária. Eu quero dizer da alegria de recebê-los nesses tempo todo que a gente está trabalhando na casa, eu há mais de 30 anos, mas as quartas-feiras é uma satisfação que se renova nesse encontro, nesse reencontro e nesse conhecimento de pessoas novas que vêm nos visitar, né? Nessa finalidade comum de todos nós, de uma palestra, de ouvirmos uma palestra espírita para a nossa tranquilidade, para nosso refazimento espiritual. Antes da prece, eu quero lembrar da programação da casa, que tem às terças-feiras um grupo de senhoras que trabalha na elaboração de enxovais de crianças de recém-natos, para recém-natos. À tarde, na terça-feira à tarde, há um evangelho no lar que fazem e elas trabalham na confecção desses enxovais que depois são distribuídos às famílias carentes. Às quartas-feiras, a exemplo de hoje, nós temos a nossa tradicional palestra pública e ali na outra casa e lá na frente há os grupos de estudos, onde é estudado o estudo sistematizado da doutrina espírita e os outros derivados dessa série de estudos que varia conforme o nível dos frequentadores. Os que têm interesse, só se apresentarem, fazer inscrição na secretaria para participar. Aos sábados à tarde também há essa sequência de grupos de estudos. Então nós temos 2 quartas e sábados, grupos de estudos e na quarta também a nossa palestra pública. Assim é a programação da SER. Nós vamos orar, dando início às nossas atividades da noite. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo incondicional de todas as horas. Uma vez mais, queremos elevar o pensamento, Senhor, expressando a nossa gratidão pela oportunidade que se renova nesse encontro semanal, patrocinado pela nossa Casa Espírita, com a finalidade de ouvirmos uma palestra pública sobre os teus ensinamentos, sobre a doutrina espírita. Palestra que normalmente nos traz temas vinculados ao dia a dia, que nos ajudam a entender a mecânica da nossa vida, as razões da nossa existência, mas principalmente nos trazem noção da responsabilidade que temos perante nós, perante o próximo, perante Deus, no desempenho das nossas atividades, na condução dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que o Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, através de seus mensageiros espirituais, possa inspirar ao nosso Pacheco, inspirar a cada um de nós, para que a mensagem possa ser transmitida e cada um de nós faça dela o melhor proveito, levando daqui como orientação para os dias vindouros. Que a paz do Mestre esteja entre nós, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. A palestra da noite é a cargo do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco. O Sérgio é um trabalhador incansável da doutrina espírita, ele que é carioca, mas já está conosco aqui em Curitiba há mais de 30 anos, há 28 anos. Veio de Niterói, frequentava a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, desde lá trabalhando, e veio aqui para Curitiba, frequentando a nossa Sociedade Espírita Renovação, e desde sempre arregaçou as mangas, devotando-se ao trabalho permanente de divulgação, trabalhando na área da administração, ele que é engenheiro e advogado, dando a sua colaboração das diversas formas possíveis e necessárias
que a casa sempre exige. E para nossa alegria nessa noite, é ele, Sérgio Pacheco, que nos dá a palestra dessa noite sobre esse tema atualíssimo, né, desta semana, um olhar espírita da Páscoa. Sérgio Luiz. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O tema é propício, de fato, porque domingo agora é domingo de Páscoa, né? E há muitos anos atrás, como lembrou Joaquim, há mais de 28 anos que eu já estou aqui, mas eu ainda estava militando no movimento espírita fluminense, e ainda na CEF, e eu me lembro um comentário de um companheiro de líderes espíritas muito querido até. Mas ele fez um comentário sarcástico, que eu considerei até muito pesado, de um outro companheiro que havia desejado Boa Páscoa. E fez um comentário assim, espírita desejando Boa Páscoa. E eu falei, ué, qual é o problema de desejar Boa Páscoa? Aquilo ficou na minha cabeça, que eu, na primeira oportunidade, eu vou trabalhar isso de forma doutrinária. A gente trabalhar essa questão do simbolismo, ainda que a doutrina espírita não tenha nenhum ritual. A doutrina espírita libera o ser desse tipo de situação, desses simbolismos ritualizados. Isso não existe em doutrina espírita. E eu falei que eu me prometi a mim mesmo que ia trabalhar isso numa questão, talvez, de palestra, de estudo. Né? E os anos se passaram. Isso nunca tinha sido trabalhado. Até que em 2021, eu tive a oportunidade de fazer a palestra da federação, que cai num domingo de Páscoa, cai em 2021. E eu tive que desenvolver esse tema. Né? Aproveitei a oportunidade, depois de algumas décadas depois, eu pude trabalhar esse tema. E agora, como nós vamos ter domingo, achei importante revisitá-lo para fazer uma reflexão junto a respeito do que é Páscoa, essa data que é uma data tem mais de 3.300 anos, contemporânea da época de Jesus, e muito antes ainda. E é o fruto de uma grande miscelânea, um sincretismo muito grande de culturas que entraram e moldaram o que a gente tem, mais ou menos, do que se entende pela Páscoa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na parte introdutória, quando ele vai falar das notícias históricas, ele vai situar a Páscoa dessa forma: olha, um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação às festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus costumava ir lá. Jesus, portanto, participava daquelas festividades da Páscoa em Jerusalém. E de onde é que vem isso? Bem, como foi dito, é um grande emaranhado de culturas a respeito do que a gente tem da Páscoa, que inclui até mesmo o coelhinho da Páscoa. Né? Primeiro vamos nessa lenda, que é a lenda de Ostara, ou Eost, que é uma lenda dos povos germânicos, e também presente nos povos escandinavos. Essa lenda, os seus símbolos são a lebre, o coelho, ou o coelho, substituído em algumas culturas,
aqui substituído como o coelhinho da Páscoa, né? Os ovos, todos representando fertilidade e o início de uma nova vida. Dá essa ideia de renovação, de fertilidade, trazendo esses elementos que estão presentes na simbologia original dentro dessa cultura germânica. A crença que a morte não é vista como fim, e sim como recomeço de uma nova vida, está ligada a elementos da mitologia germânica, segundo Jacob Grimm, né? Quem não conhece, dos irmãos Grimm, das histórias infantis, um deles, né, o Jacob Grimm, um dos famosos irmãos Grimm, o próprio termo alemão Ostern, Páscoa, deriva de Ostara, a deusa germânica da primavera. Diz Grimm, em seu livro sobre a mitologia germânica, a primeira das grandes festas germânicas da primavera, representando a vitória do sol aquecedor sobre as trevas e o frio do inverno, é Ostern, que ela somente foi equiparada à festa da ressurreição do Cristo pela Igreja na Idade Média. Portanto, há uma fusão de culturas. Isso é muito comum nessas grandes festas. Essas festas também sempre tinham, normalmente, uma motivação agrícola, normalmente ligado a uma safra, a uma colheita. Tanto é que Jesus se aproveita exatamente dessa cultura muito agrícola para contar inúmeras de suas parábolas. O Senhor que tinha vinha, por exemplo. E ele vai utilizando isso que era o dia a dia daquele povo para os seus ensinamentos. O costume de se procurar os ovos de Páscoa no jardim também estaria baseado na crença dos germanos e de outros povos antigos de que o ovo é símbolo da fertilidade e da nova vida em crescimento. Aliás, não só o símbolo, como também um alimento importantíssimo. Muita proteína. Aliás, a Organização Mundial de Saúde considera o ovo o segundo melhor alimento do mundo depois do leite materno. Já o coelho, símbolo de fertilidade, na mitologia grega, só é conhecido como coelho da Páscoa no norte da Alemanha há cerca de 100 anos. No entanto, o coelho é um animal sagrado atribuído tanto a Afrodite, a deusa do amor dos romanos, como Ostara, na cultura germânica. E a gente lembra uma passagenzinha do Espírito Emmanuel no livro Deus Sempre, um livrinho pequenininho, que diz que a árvore aceitou os desígnios da vida que lhe pediam serviço. Mas quando se acreditou definitivamente despojada, sem as suas folhas que caíram, após o inverno, notou que a divina providência a revestiu de folhas e flores novas ao toque da primavera. Repare que a vida sugere ciclos, renovações, renascimentos, prosseguimento. E a Páscoa, o simbolismo dela, encerra tudo isso. Que tipo de renovação, que tipo de passagem ela pode nos sugerir? E essa fusão de elementos de várias culturas, para que serve, afinal? Será que ela está tão somente posta para o cumprimento de rituais? Afinal, a doutrina espírita não é ritualista, como já foi dito. Cabe uma reflexão mais profunda dessa festa, desse ponto fundamental das culturas, especialmente nas culturas judaica e na cultura cristã. Vamos ver a Páscoa judaica.
né? Primeiro vamos falar do termo Páscoa, o que significa Páscoa dentro do enfoque judaico. A origem do termo é Pessah, ou no aramaico, Pasham, que significa passagem, saltar por cima, passar sobre. A Páscoa relembra, além do seu significado agrícola, também a saída do povo hebreu do Egito, depois do cativeiro do Egito. Então, ele marca um ponto fundamental de libertação do povo diante da escravidão que visitara no Egito. Aqueles momentos que narram o Antigo Testamento, no livro Êxodos, vai mostrar que, segundo o livro bíblico, inúmeras pragas aconteceram no Egito. E uma delas ficou conhecida como a praga dos primogênitos. E após essa praga, o faraó libera que aquele povo possa de lá sair e não mais ser escravo. É claro que a própria tradição mostra que não foi tão simples assim. E também há um desafio histórico muito grande, né, entre os historiadores, de buscarem esse êxodo histórico. Também existe. Mas, de qualquer forma, há todo o simbolismo trazido no Antigo Testamento. Né? Vamos lá, a Páscoa é uma das principais celebrações que comemoram a libertação do povo hebreu depois de 4 séculos de escravidão no Egito. Celebrada anualmente há mais de 3.300 anos, no 14º dia do mês de Nissan, do calendário judaico. Que mês é esse? Né? Nissan, em hebraico, tem significado de primeiros frutos. É o primeiro mês de 30 dias do calendário judaico religioso, 7º dia do nosso calendário civil. É o 7º mês, que se inicia com a primeira lua nova na época da cevada madura em Israel. Repare como é que se entrelaça essa cultura agrícola muito forte. E a questão da primavera, quando há uma proposta natural de renascimento, segundo aquela fala do Espírito Emmanuel, que a árvore, depois de despojada das suas folhas, após o inverno, verifica que na primavera há um reflorescimento. Né? Aparecem novamente as flores e é o mês de primavera. Então, repare que essa passagem já está ligada também a questões agrícolas e de fertilidade. Lá do livro Êxodo, no capítulo 12, logo no início, diz assim, ó, disse o Senhor Moisés a Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, se referindo ao mês de Nissan. Era, portanto, a entrada da primavera. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. É sempre observando que essa linguagem do Antigo Testamento, mandamentária, ela é muito típica da nossa cultura. Né? Aqui é uma lei humana relacionada com aspectos divinos. Né? O que é realmente lei divina são as leis que não mudam porque gozam os atributos da divindade. Os 10 mandamentos são um código moral que permanece válido até hoje. E vários outros mandamentos são mandamentos, ainda que de um fundamento religioso, mas continham também toda uma cultura de um povo, uma realidade social. E outros tantos mandamentos que são considerados hoje absurdos, como, por exemplo, apedrejar, a morte por apedrejamento da mulher adúltera que foi levada a Jesus.
Está lá no Evangelho de João. É incompatível, inclusive, com não matarás. Mais de 600 mandamentos da lei mosaica. Então, é muito cuidado sempre, isso faz parte de olhar espírito, como é que a gente olha para esse texto, especialmente do Antigo Testamento, buscando aí uma simbologia que esteja por trás e, ao mesmo tempo, verificando uma cultura do povo judeu naquela época e é trazida até hoje. Então, veja, um costume que passa a ser celebrado para lembrar a memória da saída do povo hebreu do Egito. Elementos originais da Páscoa judaica estão prescritos. É uma prescrição ritualística. Lá no livro Êxodo, capítulo 12. Vamos ver os elementos. Eles pegavam um cordeiro sem imperfeições no 10º dia do mês de Nissan. Não podia ter qualquer tipo de imperfeição. Levava esse cordeiro para casa. Esse cordeiro seria sacrificado. E o sacrifício iria ocorrer no 14º dia. Então, veja, ritual de sofrimento. Leva o bichinho para casa. Eu fico imaginando, deveria ser a alegria das crianças. Porque o carneirinho é que nem o meu filho que diz que, não sendo possível ser vegetariano, ele pelo menos tomou a decisão de não comer bicho fofo. Então, o carneirinho é um desses, parecido com um cachorrinho e tudo mais. Então, veja, levava e sacrificava, matava no cordeiro 14 dias depois. O sangue do cordeiro era passado nas ombreiras da porta, pincelado. Por que isso? Porque era o símbolo de que aquela casa seria poupada pelo anjo da morte. Passar por cima. O anjo da morte passaria por cima. Passar. E por que passaria por cima? Dentro daquela perspectiva de praga dos primogênitos. Aquelas casas estavam marcadas com isso. O anjo da morte não matava o filho primogênito. Passava por cima. É claro que isso é uma simbologia. Isso não tem um fundamento. Por mais que a expediente tenha a cultura do povo, mas não tem propriamente um fundamento histórico, não faria sentido uma praga ser matada. Há um livro de Keller Werner chamado E a Bíblia Tinha Razão. É muito interessante o enfoque que aquele autor dá, que ele mostra diversos episódios abrindo as possibilidades naturais daquilo ter acontecido. Isso, os gafanhotos, as nuvens de gafanhotos, que são comuns, ter transformado o Rio Nilo em sangue, e há uma chamada possibilidade de uma maré vermelha em função da incidência do sol. Sabe, ele começa a trabalhar todas essas questões. Inclusive fala, provavelmente, alguma epidemia local que possa ter simplesmente não marcado, mas não poupado os primeiros filhos, ou porque não tomaram os devidos cuidados, e depois passaram a ter, e isso ficou o simbolismo de uma praga colocada. Então, a gente não bota sérias restrições com relação a isso, mas é o relato que está lá. Tá? Então, passava isso daí, lembrando que o anjo da morte passaria e não entraria naquela casa. Quem já viu aquele filme conhecidíssimo, uma superprodução de Hollywood, ganhou Oscar, Os 10 Mandamentos, aparece até em forma de névoa, uma névoa escura, e aí não entra ali. Tá? Mas são simbolismos.
Aí o cordeiro era assado com ervas amargas. Eu fico imaginando que não deveria ser nada apetitoso, né? Não deveria, não deve, porque isso até hoje acontece, né? Nos meios judaicos mais tradicionais, que celebram a Páscoa assim. Era servido com pães asmos. Os pães asmos são aqueles que são sem fermento, natural, entendendo aqui o fermento como algo artificial que seja colocado o pão. Então, os pães eram asmos. O alimento era comido apressadamente, da seguinte forma: com os lombos cingidos, que é uma expressão usada para dizer que a pessoa comia de prontidão, sandálias nos pés, cajado na mão. Por quê? Porque era um simbolismo histórico para lembrar que aquela fuga do Egito poderia se dar a qualquer momento. E a pessoa deveria estar pronta, a família deveria estar pronta para sair de viagem correndo. Então era comido, olha como que a gente não sabe se ele podia comer na viagem. Era mais ou menos assim. Então tem todo esse simbolismo. Tá? Muito bem. Só que isso é a Páscoa judaica, que passou também a ser vivenciada no ambiente cristão. Como é que isso se deu? Como é que é essa festa judaica, que era uma das principais, a que Jesus, inclusive, participava, ia a Jerusalém, porque no evento, é mais ou menos aqueles que conhecem, são de Belém do Pará, minha esposa é de Belém, tem os Círios de Nazaré, né? A gente já conversou com paraenses, sabe que independente do seu significado religioso, é um grande encontro social, é cultural. A cidade entra, os hotéis ficam tudo lá em cima, ocupação dos hotéis quase que 100%, quando não é 100%. Todo mundo fala você precisa ir lá no Círio, né? Viver o Círio de Nazaré. Eu nunca vi, apesar de ser casado com uma paraense, mas eu fui a Belém várias vezes, nunca tive a oportunidade. Mas é uma festa considerada uma das maiores do mundo, junto com a Festa Nacional de Guadalupe, no México. Mas então é cultural, e aquilo, né, fervia aquele momento ali, que todos se dirigiam para Jerusalém. A Páscoa cristã, então. Vamos ver. Lá na primeira epístola aos Coríntios, Paulo de Tarso assim se refere: não é boa a vossa jactância. Né? Jactância é a atitude que se manifesta pela arrogância de uma pessoa. Né? Pessoa arrogante. Então, não é boa a vossa jactância, a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lembra que não se colocava fermento nos pães? Então, era de forma natural. Era para que não se contaminasse, a ideia de não contaminação. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Nós não temos essas artificialidades, essas máscaras sociais que nos utilizamos e que não são nossas, e que levam tantas vezes às hipocrisias, às contradições. Pois também Cristo, continua dizendo Paulo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Observe que nessa fala de Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele começa simbolicamente a propor um ressignificado daquilo. Né? Cordeiro Pascal que foi imolado. Quem de nós já não ouviu a dizer que Cristo era o Cordeiro de Deus, que se sacrificou em prol da humanidade.
para lavar os pecados do mundo. Essa não é a tradição cristã? Qual seria o olhar espírita dessa tradição? Primeiro, não vemos Jesus como um cordeiro, mas como um espírito puro. Mesmo que simbolicamente. O cordeiro, mais bonitinho que seja, é um animal. O Cristo não é visto no olhar espírita como um cordeiro, e sim como um espírito puro que é. Também não vemos o Cristo sacrificado, sim, pelas incoerências humanas. O Cristo foi preso, submetido a um julgamento absurdo, né, daqueles que faziam a autoridade religiosa e solicitando à autoridade romana que prescrevesse a pena de morte, já que eles não poderiam fazê-lo enquanto estivessem dominados pelo Império Romano. Precisa disso, ele é preso, ele é torturado. Não apenas torturado, como depois ainda morte, pregado numa cruz, com requinte de crueldade. Não é isso? Ele fez isso, e se submeteu isso, um espírito puro, por amor a nós. Mas isso não lava pecado de ninguém, erro de ninguém. O que retira o nosso erro é o trabalho no bem. É a necessidade do bem. São as obras. Por mais que eu ame uma pessoa, eu jamais consigo fazer progresso evolutivo por essa pessoa. E não será diferente com Jesus. Ele nos deu o exemplo maior. E diante do exemplo maior, qual foi a postura dele? A postura de amar, amar e amar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele é o caminho pelos seus ensinamentos. Não é ele em si. Jesus não salva, mas os seus ensinamentos nos salvam, se nós seguirmos à risca seus ensinamentos, colocando em prática. É um ressignificado do ponto de vista espírita. Então, não temos essa visão de ser um cordeiro imolado por Deus, sacrificado, porque é muito fácil sacrificar um outro, né? O animal. Quando a doutrina espírita o tempo todo chama a sacrificar os nossos próprios interesses. As nossas imperfeições. É isso que devemos entender. Esse é o sacrifício que devemos fazer. Não é o sacrifício externo. Não necessitamos disso. Ainda que entendamos a riqueza desse simbolismo e o respeito a esse simbolismo. Porque não nos cabe jamais a dizer, não, você tem... Não cabe. A doutrina espírita é assim, a gente apresenta como ela é. Mas com todo e máximo respeito a qualquer visão. Se diz que acha importante isso. Tá bom. E olha, não com velho fermento. Celebremos a festa, não com o velho fermento. Velho, nosso velho, aquilo que é contrapeso para o nosso progresso moral. Né? E nem com o fermento, aquilo que que o fermento faz? Aumenta, não aumenta. Aí vai fazer um bolo. A gente não, né? Normalmente é que as pessoas sabem fazer bolo, eu não sei fazer, mas fala assim, nós, assim, eu me incluo devidamente, porque eu não sei fazer um bolo, não, viu? Mas sei comer o bolo. E um bolo bem feito, e um bolo, vai lá, ele cresce, não sei o quê, né? Aí dizem até, as pessoas falam, não, o bolo não deu certo, o bolo solou, não tem um termo assim. Pois é. Mas, olha, não deve ser trabalhado o fermento da maldade, da malícia, e sim nos asmos
da sinceridade da verdade. Isso é a nossa postura. Isso é o nosso olhar para esse simbolismo. Repare que Paulo é muito profundo nisso. Ele já propõe aqui uma substituição de significados. E como é que fica, então, os elementos da Páscoa judaica ressignificados na perspectiva cristã? Pelo menos a tradicional. Vamos ver. O Cordeiro sem imperfeições é, como foi dito, o Cristo, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro não tinha imperfeições. O Cristo também não tinha. Aliás, o Espírito puro não tem imperfeições. No progresso moral, todos criados simples e ignorantes, pelo livre-arbítrio, a gente vai acertando, vai errando, vai acumulando imperfeições, depois vai retirando essas imperfeições por esforço, a ponto de chegar a espírito puro, que é zero de imperfeição. Espírito puro é espírito perfeito. Perfeito. Chama-se até perfeição relativa, considerando que perfeição absoluta seria de Deus. Mas é perfeição. Pouco interessa se é absoluta ou relativa, porque é perfeição. Perfeição significa o seguinte: aquelas teses, a gente escuta isso até em doutrina espírita. Mas Jesus ainda permanece evoluindo. Não. Jesus é espírito puro. Se Jesus é espírito, ou eu não admito que seja espírito puro. Mas o espírito puro, quando Allan Kardec propôs a classificação dos espíritos, há entre os itens 100 e 113 do Livro dos Espíritos, a obra fundamental que contém a doutrina espírita, do zero simples e ignorante a máximo, que é espírito perfeito. Então ele classificou nesse máximo espírito puro. Então não cabe o espírito continuar evoluindo. Ele é espírito puro. Ele chegou à perfeição. Tá? O sacrifício do Cordeiro foi considerado para a crucificação de Jesus. Só que o espírito puro ser crucificado não é a mesma coisa que o espírito imperfeito aqui ser crucificado. Isso não tira a seriedade da crucificação, né? E como é que ele mostra isso para nós. Agora, não tenho dúvida que o sofrimento de Jesus não estava ali. É um sofrimento por pena da gente e daqueles que estavam fazendo aquilo. Mesmo ele sabe, conhecedor, como espírito puro, daqueles espíritos que estavam no mundo de provas e expiações que continuam até hoje, mas naquela época. Então, a crucificação seria o sangue do Cordeiro, o sangue derramado do Cristo, e que fora oferecido simbolicamente na última ceia. Eles ressignificaram nessa comemoração da Páscoa. Os pães asmos, a pureza do Cristo também oferecido simbolicamente na última ceia, que oferece, né? O sangue simbólico e o pão como corpo simbólico dele. Claro que é um simbolismo. É um simbolismo. Que a igreja cristã, vários, ainda fazem naquele movimento chamado Eucaristia, que merece o nosso respeito, mas entendemos que é um simbolismo que precisa ser repetido. Então, na casa espírita, nós não verificamos ninguém aqui reproduzir esse simbolismo, ainda que entendamos o simbolismo presente para aqueles discípulos na época e dos nossos irmãos que entendem isso e acham que isso é muito positivo para alimentar a sua fé. Todo e máximo respeito. Tá? O cordeiro assado, com ervas amargas, é o pesar da paixão do Cristo. Lembra que a gente falou? Isso não deve ser uma coisa gostosa. Não deve ser apetitoso, deve ser amargo, deve ser um. Quer dizer, e esse amargor é exatamente pesar de ver um justo sendo injustiçado.
pelos homens imperfeitos. E a gente vê esses absurdos. Há um outro elemento da Páscoa cristã que passa a ter significado especial. O termo passar sobre, passagem, deixa de ser simbolizado no anjo da morte, que poupava aquela família para representar a passagem da morte para a vida espiritual, a chamada ressurreição, que fora prometida por Jesus e atestada naqueles dias da celebração da Páscoa judaica. Observe que o passar não é mais venci a morte, porque eu não morri. Aí foi o chamado a ressurreição, que está ligada diretamente a essa ressurreição do Cristo a partir da Páscoa. Veja como isso é significado. É o passar. O passar. Não existe morte. Então, a ressurreição, precisa a gente desviar um pouco para a ressurreição no olhar espírita. Ressurreição da ideia de ressurgir, como está lá no dicionário, está lá no AIS, ato ou efeito de ressurgir, de ressuscitar. Retorno da morte à vida. Ou seja, quem retorna da morte à vida não morreu. Não é propriamente o retorno, é reaparecer, vivo como antes. Registre-se que o termo ressurreição, que hoje nos parece inadequado, porque traz a ideia equivocada de que um corpo já sepultado possa ser reconstituído, era empregado na época com significado difuso. Ressurgir o corpo que foi sepultado, que entrou em decomposição, o espiritismo caminha para a paciência. Isso é uma impossibilidade. No campo da fé, as pessoas podem aceitar isso, mas outro não. Isso a gente destrói e joga? Não. Isso é simbólico. É simbólico. Ressurgir, e pode se dar de três formas, nós vamos ver. Contrário seria as leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea o indivíduo que já se acha realmente morto. Somente no século XIX, com a codificação do Espiritismo por Allan Kardec, foi possível a compreensão mais clara do fenômeno pelo conhecimento do perispírito, as suas propriedades e as suas funções. A crença de um retorno ao corpo material era também uma ideia imprecisa de reencarnação. Significado difuso. Ressurgir. A reencarnação é um ressurgimento. Ressurge novamente na vida corporal, mas não com o mesmo corpo, mas com o corpo material. Lá, Paulo, na primeira epístola, diz ele também, semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, se referindo claramente ao perispírito, que nos é possível explicar os fenômenos das aparições, de como é que os espíritos se apresentam, como é que o espírito consegue ter, pelo seu perispírito, a chamada plasticidade, assumir as formas que tinham humana, usar e se apresentar com roupas, com vestes, pelo seu perispírito, dando a entender daquele que ressurge tal qual era antes. Mas não porque seu corpo ressuscitou, mas pela propriedade do seu perispírito. E assim aconteceu com o próprio Cristo. Os livros bíblicos trazem três contextos de significados da ressurreição. Em todos eles há uma ideia de não morte ou sobrevivência do ser espiritual. Três significados. Vamos ver quais são? O primeiro significado é a ressurreição, no sentido que a morte do corpo físico não ocorreu
ou não se completou. Onde é que a gente vai ver isso? A filha de Jairo, que era um chefe de uma sinagoga, e a filha dele foi chamada a Jesus para que Jesus fizesse a ressuscitação. Mas ela não tinha desencarnado. O perispírito não tinha se desprendido completamente do seu corpo físico. Ela não morreu. Mas como ela ressurgiu quando todos esperavam a morte do corpo físico e não compreendiam isso, ela ressuscitou. Mesma coisa com o filho da viúva de Naim. E Lázaro, aquela família de Betânia, muito amiga de Jesus. Lázaro já havia sido sepultado há alguns dias. Jesus, conhecendo com a sua dupla vista, sabia que a morte física, de fato, ainda que todas apareçam, é como se tivesse, do ponto de vista espiritual, transmitido em fluxo de fluido vital e ainda não tendo se desatado os nós do perispírito, ele voltou. Surpreendente. Por isso que milagre na sua acepção original é coisa admirável. Nesse sentido, é admirável. É raro, mas é possível. A morte não tinha se dado. Morte no corpo físico. 2. A ressurreição significando imortalidade. Ainda voltando um pouco na passada, hoje tem fenômenos, a medicina avançou de tal forma de que se considera a morte cerebral. Né? Então, aquilo que no passado seria considerado morto, as pessoas ressuscitam. Passam, às vezes, tempos na UTI, em coma, e retornam. Os estados de catalepsia. Ontem mesmo eu soube uma colega de trabalho muito querida, não sabia, o filho, que tem idade semelhante ao do meu filho mais velho, sofreu um gravíssimo acidente de bicicleta. Esse garoto tem 33, 34 anos. Garoto é maneira de dizer. Mas ele ficou um mês em coma. E agora retornou, está em trabalho de fisioterapia, dificuldade, teve traumatismo craniano. Uma coisa seríssima. Isso no passado seria, quer dizer, a própria ciência ressuscitou, né, com as condições que tem hoje. Mas voltando, a ressurreição no significando imortalidade. É a ressurreição de Jesus. Ele atesta a imortalidade, o ensinamento de Jesus e o próprio Jesus ressuscitado. E não é assim, ele desencarnou de fato, mas ele permanece tão vivo e ele reaparece para os seus discípulos. Primeiro a Maria de Madalena, depois está com eles na estrada de Emaús, ele sequer reconhece que é Jesus. Depois, junto com eles, ainda consegue protagonizar um fenômeno que é raríssimo, que ele se materializa, são os agêneres, e ainda pede para comer peixe e mel, para mostrar e atestar, de fato, o fenômeno. Mas depois, ele desaparece. Propriedade do seu perispírito desaparece. A gente vai estudar a Revista Espírita, essa obra fantástica de Allan Kardec, que publicou de janeiro de 1858 até a edição de abril de 1869. Ele desencarnou dia 31 de março. Completou agora, foi ontem, né? A 31 de março de 1869. Ele deixa a revista de abril toda pronta, revisada para publicação. Então, a edição de abril é ainda de autoria da mão de Allan Kardec. Repare, ali vários na revista espírita, casos dos chamados agêneres, fenômenos raros, possíveis, que se apresentam como se encarnado fosse. A ressurreição também com uma ideia de reencarnação, que ressurge, só que ressurge no outro corpo.
A reencarnação fazia parte, diz Allan Kardec, né? Lá no capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Na questão 1010 do Livro dos Espíritos, o dogma da ressurreição da carne. Será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Os espíritos respondem: como quererias que fosse de outro modo? Dá-lhes uma interpretação lógica, eu que chamais livres, pensadores, as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de quem reflete. Porque a doutrina espírita é lógica. Então, os espíritos dizem, olha, você tem a lógica dos fatos. Observe a sua razão. Aos pensadores livres. O que é o pensador livre? Ou livre pensador? É aquele que não está aprisionado por determinados contextos extremamente dogmáticos, em que é porque é e não cabe questionar. A doutrina espírita é uma doutrina de luz e de razão. A gente questiona o tempo inteiro, não questiona com uma pessoa chata, mas para reafirmar uma fé raciocinada, com prudência. A prudência sugerida pelo espírito Erasto, no capítulo da influência moral do médium no Livro dos Espíritos. Melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. É a mesma prudência proposta pelo controle universal do ensino dos espíritos que Allan Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, primeiro, qualquer mensagem é crivo da razão, da lógica, da coerência, do fundamento moral. E o segundo, se for uma verdade, tem que ser confirmada por outros médios, em outros locais, em outros contextos. Tamanha a prudência. Isso é um livre pensador que está sempre questionando e não aceita o é porque é. E a doutrina espírita, vocês observem, não existe isso é porque é. A não ser aquelas situações que não temos condição intelecto-moral para compreender. Qual é a natureza de Deus? Não sabemos. Mas a própria lógica nos indica por que a gente não sabe. Aliás, como espíritos puros, saberemos, viu? Provavelmente. Que, como dizem os espíritos, compreendem Deus, começam a compreender como bons espíritos na categoria que Allan Kardec chama de espíritos superiores. Daí Jesus diz, eu e o Pai somos um. Tamanha a identidade com o Pai. Tamanha a sabedoria dele. Tamanha a perfeição dele. Eu e o Pai somos um. Essa é a doutrina espírita questionadora, esclarecedora, lúcida. E que nos faz olhar para uma festa como a Páscoa, que tem milhares e milhares de anos já, para ressignificá-la no seu significado mais profundo, naquilo que cabe à nossa transformação moral, ao nosso renascimento, à nossa virada, à nossa passagem, seja as passadas que a gente vai dar nos obstáculos da vida, nas superações e dificuldades, seja na passagem que vai fazer para a realidade espiritual, deixando o corpo físico, mas permanecendo vivo, tão vivo quanto antes. Ou na passagem que vai fazer entre corpos transitórios, sendo o mesmo espírito, com o objetivo do nosso progresso moral. Veja como a gente vai ressignificar. E a gente vai ver que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar até a lei, como está lá no domo de Allan Kardec, na tumba de Allan Kardec,
Essa frase não é dele, é preciso dizer, mas é uma frase que reflete exatamente, esse espírito viajou de uma estrada da evolução. A Páscoa no Olhar Espírita, nós vamos utilizar um artigo maravilhoso que eu recomendo, se vocês buscarem na internet, da nossa companheira da Federação Espírita Brasileira, a Marta Antunes Moura. Ela tem um artigo belíssimo falando esse olhar espírita da Páscoa. Né? É esse o simbolismo da Páscoa e o Espiritismo, que é o nome do texto. Pode tirar foto, veja, coloque lá e Google. Tá? Podem tirar, deixa um pouquinho mais aí. E vale a pena, é um artigo muito interessante, eu vou trazer somente os trechinhos aqui. Tá. A doutrina espírita não comemora a Páscoa, ainda que acate os preceitos do Evangelho de Jesus, o guia modelo que Deus nos concedeu. Contudo, é importante destacar: o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilha o valor do simbolismo representado. Esse simbolismo é compartilhado à luz da doutrina espírita, mas sem necessidade da comemoração formal, ritualística. Né? O Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e compartilha o valor do simbolismo apresentado, ainda que apresente outras interpretações, como é o que nós fizemos aqui. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou de qualquer outro povo no planeta merece ser lembrada e ser lembrada. Claro. Né? A gente respeita essa questão, inclusive uma memória histórica tão importante dos povos, das mais diversas culturas, né? Daquilo que se chama o sentimento de nação, que nos une de forma sentimental e até espiritual. É a libertação do povo. Isso é ser respeitado. Os 10 mandamentos, o clímax da missão de Moisés é um código moral. Goza dos atributos da divindade que estão permanentes hoje, até hoje. Né? Implica nas relações nossas com o Pai, seus 2 primeiros mandamentos. Os 8 mandamentos seguintes são mandamentos de trato pessoal e social das nossas relações. E foi o que Kardec foi trabalhar na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais. Vai trabalhar, aliás, começa com a lei divina ou natural, que é o capítulo 1 da terceira parte. A nossa relação para com Deus. Como é que a gente adora a Deus? De todos os tempos e todos os países, e tem, por isso mesmo, caráter divino. É característica divina. Diferente da lei mosaica, em 600 e tantos mandamentos. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito em outra dimensão da vida. É o principal. Prosseguimento da vida. Sobrevivente, um dos princípios basilares da doutrina espírita. Existência do espírito, sobrevivência dele depois da morte e de forma individual. Não perdemos a individualidade. O objeto de estudo do Espiritismo. No livro O que é o Espiritismo, no preâmbulo. O objeto é estudar a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Esse é o objeto de estudo do Espiritismo. Por isso que não existe, inclusive, teologia espírita.
Isso não faz sentido. Não olhamos para a Bíblia com a sua riqueza, não como uma palavra de Deus, porque foi escrito por homens. Inúmeras vezes inspirados por Deus, sim, mas outras tantas vezes não. E esse separar o joio do trigo. Nós temos um companheiro muito querido, que é o Corle Massi, é um dos grandes estudiosos da obra de Allan Kardec. Ele costuma usar uma metáfora que eu adoro, catar feijão. A lucidez da doutrina nos faz catar feijão. Catar feijão é o seguinte, né? Ele cata aqueles feijão ali que não presta, a gente separa, né? Bichado, ou tá com, né? Um caroço. E a gente vai pegar o feijão bom, a gente não vai jogar o saco do feijão todo fora. Então a gente cata feijão. Separa joio do trigo. A gente vai observando essas questões na prática. E a gente vai vendo, ressignificando todos esses simbolismos sem necessidade de atos externos, de cerimônias externas. É pela reflexão. Não tem imagens, não tem rituais, e respeitamos quem tem. Mas a doutrina espírita mostra que não é necessário. É uma proposta de rever as velhas práticas que não nos parece necessário. Apenas isso. Vamos lembrar de ainda Paulo de Tarso novamente? Pois também o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento. As velhas fórmulas, os velhos rituais não têm necessidade. Nem com o fermento da maldade e da malícia. Porque não adianta a gente abrir mão das velhas fórmulas e permanecer a malícia no nosso coração. A gente bater no peito e dizer assim, eu não uso ritual, não sei, tá bom. E aí? Melhorou em quê? É num contexto. Né? Estás usando o velho fermento? Estás usando o fermento da maldade e da malícia? Né? Ou está utilizando os asmos da sinceridade e da verdade? Concluímos. Essa festa maravilhosa, né? Vamos desejar, assim, Feliz Páscoa, entendendo esse simbolismo. Não há problema nenhum, não há nada antidoutrinário nisso. Até a questão da educação. A gente fala, não, é a mesma coisa, feliz feriado, feliz Natal. Ou a gente tem aquele significado de Natal, da forma... Não. Natal é o nascimento de Jesus. Relembrar mais uma vez, Jesus deve estar presente 365 dias no ano. É isso que nós devemos estar atentos. É o que nos interessa para o nosso progresso moral, na certeza da imortalidade.